Iremos agora resolver o problema do autor Malba Tahan, da disciplina Problemas Sociais e o Pensamento Matemático. Os componentes da equipe são eu, Gabriel Cavalcante, Iris Eugênio, Miguel Santos e Tayane Camille. O problema é a dívida de um joalheiro. Ele diz o seguinte: um joalheiro e o dono de uma pousada entram em uma discussão. O joalheiro prometeu pagar ao dono da pousada a hospedagem de 20 dinares se vendesse as joias por 100 e pagaria 35 se vendesse as joias por 200. Sabendo que o joalheiro acabou vendendo tudo por 140 dinares, quanto ele deve pagar ao dono da pousada? E quanto o joalheiro deve pagar para o dono da pousada? Então, para começar a resolução do problema, vamos começar com a resolução do autor. A questão dá que o joalheiro vendeu 140 joias, né? Então, o joalheiro fez um acordo com o dono da pousada que se ele vendesse as joias por 100 dinares, ele pagaria 20 dinares pela hospedagem. E se ele vendesse por 200 dinares as joias, ele pagaria uma hospedagem de 35 dinares. Então, como a gente pode ver, na tabela abaixo, a gente tem o preço de venda e o custo da hospedagem. Nessa tabela, ele diz o seguinte, foi o que eu acabei de dizer. Se ele vende por 200, ele paga uma hospedagem por 35. E se ele vende por 100, ele paga uma hospedagem de 20 dinares. Ou seja, se observarmos bem aí, tem uma proporcionalidade de quanto? De preço de venda há uma proporcionalidade de 100 para 200, que é 100, e de 20 a 35 é 15. Mas como ele vendeu as joias por 140 dinares, houve um acréscimo de 40, né? E ele quer saber quanto é esse aumento. Então, a gente vai nomear esse aumento de X. É o quanto queremos saber que ele vale. Então, fazendo uma regra de 3 simples, temos que 100 fica para 15 dinares e 40 fica para X, que é o que a gente quer saber. Então, fazendo a multiplicação cruzada, temos que 100 vezes X é igual a 40 vezes 15. Logo, temos que 100 multiplica X, que é igual a 600. E, por regra algébrica, podemos passar uma multiplicação. Se tivermos uma multiplicação, podemos passar ela dividindo. Então, a gente vê que esse 100 está multiplicando x, então podemos passar ela dividindo. Então, x fica igual a 600 sobre 100. Logo, vamos ter que x vale 6 dinares. Então, o joalheiro vai pagar, o dono da pousada, 6 dinares mais 20, que resulta em 26 dinares. De uma forma diferente, podemos usar uma função qualquer com dois valores de seu domínio x1 e x2, que seriam 20 e 35 respectivamente. Esses seriam os valores combinados a receber, e suas respectivas imagens, função de x1 e função de x2, respectivamente 100 e 200 dinares. Se desejamos obter um valor x, que está entre 20 e 35, e que tem uma imagem de função de x igual a c, que está entre 100 e 200, que no caso da questão seria 140, podemos aplicar a interpolação linear através da relação função de x2 menos a função de x1 sobre x2 menos x1
que é igual à função do x2 menos c, sobre x2 menos x. Teríamos desse jeito 200 menos 100 sobre 35 menos 20 igual a 200 menos os 140 sobre 35 menos x. Portanto, resolvendo essa proporção, temos x igual a 26, que são os 26 dinários devido pela hospedagem. Usamos o seguinte raciocínio para essa questão. Percebe-se que no problema da questão não há um mínimo múltiplo comum entre as equações, ou seja, há um problema de multiplicação dos resultados. Então, podemos analisar a questão como se fosse uma proporcionalidade, dando dois valores, fx1 e fx2, sobre x1 e x2. Mas como ele irá pagar a hospedagem, então ele terá que subtrair o valor do resultado final em função do resultado inicial. Sendo assim, as imagens fx2 menos fx1 terão valores fixos, juntamente com x2 menos x1, e o valor que eu quero encontrar, que é x, vai ter que ser proporcional aos valores iniciais dados, ficando do seguinte modo: fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1, que é igual ou proporcional a fx2 menos o c, que é os 140 dado na questão, sobre x2 menos x, que é o que eu quero encontrar. Por regra de 3, conseguimos encontrar o valor de x, que é a quantidade que o joalheiro precisará para pagar a hospedagem. Eu sou a Tayane e vou falar sobre para qual ano escolar é recomendada a aplicação desse problema. Bom, esse problema é recomendado para ser aplicado com turmas do sexto ano do ensino fundamental, pois é no sexto ano que os alunos encontram assuntos como os tipos de frações, matemática financeira e estatística. Então, a gente percebe que esses são os assuntos abordados no problema. Sendo assim, podendo realizar esse tipo de questão para o desenvolvimento crítico e estatístico e aprendendo a desenvolver uma vida financeira desde pequeno. Isso é importante porque pode ajudar a planejar e fornecer opções quando tomar decisões financeiras, principalmente em períodos de dificuldades, já que sem uma boa confiança financeira e tomada de decisões precipitadas e sem estudos, podem trazer grandes prejuízos. Portanto, construindo um cidadão com bases teóricas aplicadas no cotidiano da vida. As habilidades desenvolvidas por essa questão são a habilidade de identificar regularidade, capacidade de análise de dados e pensamentos lógicos e sequenciais. Com estes elementos já podemos notar o desenvolvimento do senso crítico, além, é claro, do uso da criatividade, tomada de decisão rígida, segura e efetiva, capacidade de conciliar pontos conflitantes. Nota-se também que essas competências vão ajudar o aluno na sua vida pessoal e em seu cotidiano, como na sua vida futura profissional. Assim terminamos a apresentação do problema da dívida de um joalheiro.